Oi pessoal, continuando o que a gente já viu nos outros vídeos, eu quero mostrar como fazer a análise especial, só que agora considerando o Brasil inteiro. Eu vinha usando especialmente Minas Gerais, só que eu quero mostrar um território maior, então o país inteiro, como que a gente pode trabalhar com um conjunto de dados maior. Então, eu escolhi uma das culturas agrícolas do mesmo conjunto de dados que eu venho utilizando de exemplo, né, dados do PAN, do IBGE, de 2017, eu acho que é 2017. Então, eu vou escolher uma cultura agrícola, usar diferentes níveis de agregação dos dados. Então, aqui no notebook eu vou mostrar micro-regiões do Brasil, mas o mesmo pode ser feito para mesorregiões, para regiões imediatas, regiões intermediárias, estados. Então, a gente pode escolher o nível de agregação que a gente quiser. Como que a gente pode fazer para remover ilhas? Não ilhas só nesse sentido geográfico, mas ilhas no sentido de observações que estão fora que não têm vizinhos. Então, observações que em volta delas não existem vizinhos. E aí elas não acrescentam nada na análise espacial. E como usar a função dissolve para modificar o conjunto de dados. Então, se a gente tem um conjunto de dados que está dividido em municípios, a função dissolve vai servir para unir esses municípios em micro-regiões, mesorregiões ou qualquer nível que a gente queira. Então, tem algumas novidades aqui. Então, eu já fiz aqui a execução dessas células aqui, que eu já mostrei todas em outros vídeos, né? Instalando os pacotes e carregando os pacotes necessários. E os links onde tem disponíveis os conjuntos de dados que a gente vai usar. Então, primeiro aqui, eu coloquei a quantidade, né, de produzida em toneladas, que está nesse arquivo aqui, que a gente já está acostumado a usar. Eu coloquei aqui o caminho inteiro, mas eu podia simplesmente usar esse link P aqui, que já estão definidos. Não precisava escrever de novo aqui. Mas tudo bem, já está aqui. É porque aqui se encontra, né, no meu GitHub aqui, tem essa planilha, né, com as informações da quantidade produzida de algumas das culturas no Brasil. E aqui, no do Lincoln, a gente tem as informações geográficas do Brasil, dos municípios do Brasil. Então, elas já estão compactadas aqui nesse arquivo JSON. Então, aqui eu estou criando esse GeoDataFrame, fazendo algumas daqueles ajustes que eu já mostrei também, que a gente muda o nome de algumas colunas para poder haver a repetição, né, para a gente poder usar uma coluna como base para poder usar a função merge para juntar as informações, né, as informações geográficas com as informações sobre a quantidade produzida, e isso vale para qualquer conjunto de dados que a gente queira. Então é isso, assim, aqui eu estou fazendo a organização dos dados e criando o GeoDataFrame para a gente poder utilizar. Então vamos ver aqui como é que ficou. Então, eu vou executar de novo aqui, porque depois eu trabalho com esse conjunto de dados de uma forma diferente. Então, o conjunto de dados está dessa forma aqui. Ó. Eu tenho o código do município, né, as informações geográficas, o nome do município, o estado a que ele pertence, com o código e o nome, se é região metropolitana ou não, o código da mesorregião, o nome da mesorregião e o mesmo para micro, região intermediária, região imediata. E algumas culturas aqui que a gente tem a quantidade produzida em toneladas ou com os valores específicos, como eu coloquei nas informações também em outros arquivos, né? Que leite era em milhares de litros, ovos em milhares de dúzias, eu acho, mel em quilos, então é basicamente isso. Então eu escolhi a variável milho para poder analisar. Então eu fiz dessa forma, claro, para facilitar, que aí se a gente quiser usar uma outra variável, né, qualquer uma das que estão aqui, posso inclusive pedir para ver, né, quais são as variáveis que a gente tem. Então, a gente tem aqui todas as informações, então eu poderia pegar algodão, banana, batata, café, cana, feijão, etc. Então, basta mudar aqui a cultura que a gente queira e fica fácil de fazer a análise. Então, eu escolhi o milho.
Então, primeiro eu pedi o resumo estatístico aqui, né? Com a média da produção de milho, tudo isso está em toneladas, então em milhares de quilos. Acho que é toneladas. Depois eu confiro. Aí eu tenho aqui o histograma, né, dando para ver aqui que eu tenho a grande maioria dos municípios aqui dentro desse pequeno intervalo, né, de menos de meio vezes 1 a sexta. Então seria 1 a sexta, seria 1 milhão, né, a quantidade produzida de 1 milhão de toneladas. Eu acho que são toneladas. Então eu tenho a grande parte aqui, com essa quantidade aqui menor e alguns com os valores maiores aqui. O boxplot, que aí me mostra aqui que eu tenho alguns outliers, que aí tem o máximo aqui de quase 4 milhões, né? Produção de 4 milhões. E aí por isso que essa distribuição, né, tem um município aqui que aí faz com que esse histograma fique difícil de ver. Aqui eu pedi para mostrar os municípios em ordem decrescente da produção dessa variável. E aí eu pedi para mostrar o nome do município, em qual estado que ele está e a mesorregião que ele está, e o valor da variável. E eu pedi para mostrar os 10 primeiros. Então tem aqui, né, o principal município, né, que mais produz milho no Brasil é Sorriso, que fica no Mato Grosso. E aí a produção dele é de 3.841.566 toneladas. Foi, né, nesse ano. Aí eu tenho aqui o mapa temático, simples, né? Só para a gente ter uma noção aqui da distribuição. E aí o milho parece estar bem concentrado aqui no centro-oeste. Eu tenho esses pontos brancos aqui, que foram 3 pontos que por algum motivo deu algum problema na hora de fazer o mapa. Né? 3 municípios que não contêm as informações. Mas não deu problema na análise, eu vou deixar porque mais para fim didático aqui, né? Fazendo o mapa de quantis, que eu pedi aqui essa forma aqui de cores, esse esquema de cores. Então, o mapa de quantis me mostra isso aqui, ó. Que eu tenho os pontos mais clarinhos aqui de 0 a 90 toneladas de produção de milho, os laranja mais claros de 90 a 800, né, a quantidade produzida, os laranja escuros, esses pontos aí eu já tenho bastante, né, também, de 800 a 6.800, e o mais alto aqui, que aí é muito diferente dos demais, que é 6.800 até 3.800.000. Então aqui esses pontos vermelhos aqui são esses valores que estão dentro desse intervalo, que aí é o quarto quartil do Brasil. Então são 25% dos municípios brasileiros que produzem mais milho, né? E aí esse intervalo aqui é muito grande, né? E aí dá para ver a diferença na produção de milho aqui dentro do Brasil, né? Tem alguns pontos que tem uma produção muito grande e vários pontos com a produção bem menor. Eu pedi aqui para fazer um mapa temático em intervalos iguais, e aí simplesmente aquilo, né? Pega o menor e o maior valor, divide em 4 intervalos iguais, e aí não tem nem graça, né? Porque tem aqui no último intervalo, só nele, parece que Sorriso tá aqui, né? Que aí ele destoa muito dos demais, e aí esse intervalo aqui fica todo comprometido, que aí só dá para ver né? Parece que é aqui dentro desse último intervalo, nenhum no terceiro, alguns municípios no segundo intervalo, e o Brasil quase que todinho no primeiro intervalo, de 0 até 960 mil, né, de quantidade produzida. Aí o que a gente pode fazer? Tem uma opção da gente definir o nosso intervalo. Então eu olhei para esse aqui não está legal. Aí eu olhei para esse aqui, também não está legal. O que eu posso fazer? Eu mesmo posso definir meu intervalo. Então o que eu fiz? Eu defini os intervalos que eu quis, e aí os valores de referência aqui que ele considera são abaixo que. Então, o que eu peguei? Eu peguei esses valores aqui, mais ou menos baseado aqui nessa distribuição que eu tinha, e aí eu fiz o seguinte: eu quero os municípios até a quantidade produzida de 10 mil,
depois de 10 a 500 mil, depois até 1 milhão e até 4 milhões. E aí aqui nesse labels eu tenho que colocar, né, para ficar claro para mim o que eu tenho aqui. Então se é até 10 mil esse aqui, então eu vou pôr primeiro intervalo de 0 a 10 mil. Nesse segundo é desse até esse, então de 10 mil a 500 mil. Depois de 500 mil a 1 milhão, depois de 1 milhão a 4 milhões. Eu coloquei em letras aqui A, B, C e D, porque da forma que é feito aqui o mapa, ele mostra em ordem alfabética. E se eu não puser as letras, ele vai ordenar, por exemplo, ele vai pegar o 0, 10, 500 e 1 milhão. Pode ser que ele coloque a ordem 0, depois 1 milhão, depois 10 mil e depois 500 mil, que não vai fazer sentido, claro, assim, quando a gente olhar para o mapa, já bater o olho e entender o que é. Então, para que fique na ordem, eu deixei dessa forma aqui. Então, A, B, C e D. Podem fazer dessa forma. E aí eu tenho que fazer todos esses ajustes aqui, colocando o conjunto de dados que eu quero, a variável que eu quero, aqui o conjunto de dados também. E aí pedir para mostrar o mapa temático definido por mim. Então, olha, no primeiro intervalo eu tenho valores de 0 a 10 mil. No segundo intervalo, de 10 mil a 500 mil, esse laranja aqui. Depois o laranja mais escuro, de 500 mil a 1 milhão, que aí são esses municípios produtores que destoam mais aqui. E os que produzem muito, 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 que são esses em vermelho aqui. E aí dá para ver uma concentração aqui, né? Parece que está tudo no centro-oeste. Então aí já fica um pouco mais claro o que está acontecendo aqui com a distribuição. Vamos fazer a obtenção do valor do I. Olha o que aconteceu aqui, ó. Eu quero saber qual o valor do I de Moran e se eu posso considerar que tem autocorrelação espacial aqui. Parece ter, né? Mas não sei, vamos ver. Quando eu tento aplicar lá as funções para obter o I de Moran, o que acontece? Ele dá um erro aqui, ó. Ele fala que tem 3 componentes desconexos e 2 ilhas. E ele identifica essas ilhas, que é o ponto 1523 e o ponto 3493 do conjunto de dados. Então, ilha é quando não tem vizinhos. E esses 3 componentes desconexos são aqueles que eu falei, né, que dava para ver aqui no mapa. Esse aqui, que são esses pontos aqui, parece que esse. Que realmente não tem as informações sobre eles. Aí, o que eu tenho que fazer? Ele me dá o valor do I de Moran, deu 0,53. Isso é um warning, né? Ele me dá um aviso que tem essas ilhas aqui. Tá, só que eu vou tentar desconsiderar essas ilhas e calcular de novo. Então, olha, atualmente o meu conjunto de dados aqui está com 1.558 observações, né, municípios, e 37 variáveis. Estão faltando os valores aí, né, que são 5.570 municípios, mas vamos deixar assim. Como ele me informou que são esses 2 pontos aqui, as ilhas, aí eu vou pedir para ver, ó, vou usar a função query dentro do conjunto de dados BR e vou pedir os índices referentes a esse que ele me passou aqui para eu ver quais são eles. Então, olha, realmente são ilhas, né? É Fernando de Noronha e Ilha Bela. Então, são ilhas mesmo e que se eu tirar não vão fazer diferença no meu conjunto de dados. Então, vou usar a função drop para retirar esses 2 pontos aqui. Então, eu indico os índices deles e pronto. Aí agora, se eu pedir para ver qual que é o tamanho do conjunto de dados, aí ele caiu 2 observações. Então, 5.556 municípios. Outra coisa que eu vou fazer aqui é usar aquela função toCRS, usando esse sistema aqui. Isso aqui é para mudar o sistema de referência de coordenadas. Aí na documentação do GeoPandas ele fala, né, que esse é o sistema usado pela Google, né, para o Google Earth. Então eu fiz essa modificação aqui porque eu estava tendo problemas na hora de colocar os nomes dos municípios, das microrregiões, e aí fazendo essa modificação aqui do sistema de referência de coordenadas, aí resolveu. Então eu vou continuar usando aqui. Então fiz a diferença, né, o ajuste e pedi para ver o tamanho.
Aí agora sim, eu vou calcular o valor do I de Moran, retirando as ilhas. Vamos comparar. Tinha dado 0,533,2596. Mudou um pouquinho, né? Então, desconsiderando as ilhas, é quase o mesmo valor, mas mudou um pouquinho. Só que aí eu não vou olhar direto para esse número, porque eu tenho que saber se tem significância ou não. Como esse valor deu menor do que 0,05, né? O nível de significância aqui que eu estou adotando é 0,05. Então, que seria 5%. Aqui deu 0,1%. Então, sim, deu significativo. Então, eu posso olhar para esse número e dizer, o I de Moran global é significativo. E ele indica autocorrelação espacial positiva. Então, tem uma tendência de clusters espaciais. Então, tem uma tendência de alto-alto e baixo-baixo. Então, altos valores tendem a estar perto de altos valores de produção de milho, nesse caso, e municípios que produzem pouco milho tendem a estar próximos de municípios que também produzem pouco milho. Isso impede que tenha outliers espaciais, ou seja, município que produz pouco perto de município que produz muito e o contrário? Não impede. O que ele diz é que tem uma tendência de ter mais clusters. Então, alto-alto e baixo-baixo. Aqui, o diagrama de dispersão de Moran, só para a gente ver, né? Essa concentração aqui dos valores alto-alto, baixo-baixo, estão todos aqui provavelmente no zero. E o mapa LISA, né, para a gente saber a autocorrelação espacial local, mostra aqui que eu tenho valores alto-alto concentrados aqui no centro-oeste do Brasil, alguns valores aqui no nordeste, alguns valores aqui no sudeste e alguns aqui, talvez São Paulo, Paraná. Então parece que é isso. E os baixo-baixo aqui estão aparecendo como sendo o litoral aqui e o norte do Brasil. Mas provavelmente a maioria aqui é zero ou muito próximo de zero de quantidade produzida. Então vamos agora fazer algumas coisas diferentes do que a gente estava acostumado a fazer. A primeira coisa que eu fiz, eu queria formar regiões do Brasil. Então eu quis formar, por exemplo, eu quero os municípios da região sudeste. Então a primeira coisa que eu fui ver é como estão escritos os estados do Brasil. Então os estados do Brasil estão dessa forma. Então eu vou formar um novo objeto que eu chamei de SE, de Sudeste, com os estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então tá aqui. Se eu pedir para ver quantas linhas tem, o shape aqui, 1661. Então quer dizer que unindo os municípios dos 4 estados, eu tenho 1661 municípios. Só pedir para ver aqui um mapa simples do sudeste do Brasil, então ficou dessa forma, faz sentido, né? Aí o mapa temático para o sudeste, por quantis, ficou dessa forma aqui, ó. Então ficou o primeiro intervalo de 0 a 100, 105, né? O segundo de 105 a 670, o terceiro de 670 a 3.360 e o máximo aqui 348 mil, que está bem distante lá de Sorriso, né? Que tem quase 4 milhões de produção naquele ano. E aí o que dá para ver aqui? Parece que tem uma concentração de maiores produtores na parte oeste da região, né? Então tem aqui no oeste de Minas, no estado de São Paulo parece ter bastante por todo o estado, então parece que a produção de milho aqui é bem presente. Aqui, Rio e Espírito Santo, parece que a produção é menor. Aí o que eu fiz aqui? Eu pedi o resumo estatístico só para me ajudar a decidir como é que eu ia fazer uma nova divisão desses intervalos aqui, de modo que eu visse alguma coisa diferente. Aí o que eu fiz? Eu não dividi em 4, eu dividi em 3 intervalos. Aí eu olhei aqui, a média é 7 mil, só que a mediana é 670 toneladas. Então, o que eu fiz? Eu peguei aqui, ó, o primeiro
valor 100, que aí era o primeiro quartil aqui. Aí o segundo intervalo eu escolhi 7.000, que foi a média. Então eu queria saber aqui até a média, né? Quanto que eu teria. E aí da média até o valor máximo aqui. Opa, eu coloquei 4 milhões. Não tinha problema porque não vai até 4 milhões, né? O máximo aqui é 348 mil. Vou colocar 348 mil. Então vamos mudar aqui. 348 mil. Vou fazer igual eu fiz no anterior, escrevendo. Ao invés de escrever 7 mil, eu vou colocar por extenso. Então, eu dividi em 3 intervalos dessa forma. O que eu tenho que tomar cuidado aqui, ó? Mudar o meu conjunto de dados, que não é mais o BR. Agora, SE, porque foi esse que eu criei aqui. Então, SE. Então, eu tenho esse mapa temático aqui. Então, olha, aqui estava dessa forma. Aqui, eu pedi para ver, ó, quais produzem até 100 toneladas. Então, eles estão aqui, né? Que era o litoral aqui, que eu já tinha visto que tinha pouca produção. O segundo intervalo é de 100 a 7 mil toneladas. Então, uma distribuição aqui, ó, que dá para ver melhor do que aqui. Parece que acentuou mais. E o último intervalo, que é o de produção maior, de 7 mil a 348 mil toneladas, então tá aqui, ó, no oeste de Minas e aqui mais para o sul do estado de São Paulo. Então é isso, assim, dá para ver melhor. Poderia escolher outros intervalos? Poderia. Então a gente pode ir ajustando de forma que a gente consiga ver melhor os intervalos de valores que a gente tem interesse. Eu propus algumas tarefas aqui, ó, falando o seguinte, a primeira. Eu fiz a união dos estados da região sudeste. Qual que é o exercício que eu proponho? Formar outra região. Nordeste, o norte, centro-oeste, sul. Então, fazer da mesma forma que eu fiz, né? Escolhendo os estados adequados para fazer uma nova região. Uma nova não, escolher outra região. Obter os mapas temáticos, o mapa temático por quantis, desse jeito que eu fiz aqui. E obter um mapa temático definido pelo usuário. Eu defini esses valores aqui baseando na distribuição que eu tinha para o Sudeste. Então, se a gente vai usar outra região do Brasil, a gente vai ter que fazer outra distribuição. E aí tem que fazer os ajustes necessários para obter intervalos que façam sentido. Então, quantos intervalos forem mais interessantes, eu fiz 3 aqui, mas podem ser 3, podem ser 4, podem ser 2, quantos forem mais interessantes. E aí fazer isso para outra região. Então, essa seria a primeira parte. Aí, a segunda parte que eu propus aqui seria escolher outros níveis de agregação. Então, no passo anterior, eu usei municípios. Só o que eu fiz foi restringir uma determinada região do Brasil. Agora, eu não vou mais dividir em municípios. Agora, eu quero escolher outro nível de agregação. Eu quero dividir em micro-regiões. E aí, para isso, eu vou usar uma função que chama buffer. Que às vezes eu tenho alguns problemas quando eu vou fazer essa função aqui, quando eu vou usar a função dissolve, que serve exatamente para isso que eu falei, que é agrupar as observações em unidades um pouco maiores. Aí o buffer, a ideia dele mais ou menos é isso aqui, ó. Por exemplo, esse aqui são os municípios, e aí quando eu vou unir esses municípios em micro-regiões, né, se eu fosse fazer união aqui, eu teria algumas sobreposições, e aí isso dá erro, dá problema. Aí o buffer é tipo isso, assim, deixar essas sobreposições como uma coisa só. Eu simplifico essas sobreposições. Então, usando essa função, geralmente resolve esse problema quando eu vou usar a função dissolve. Então, a minha coluna referente às informações geográficas, eu vou usar a função buffer com um parâmetro 0, que é a distância. Então, olha, eu vou criar um novo conjunto de dados, que eu chamei de micros, porque eu vou agrupar em micro-regiões, e vou usar a função dissolve no meu conjunto de dados BR. E aí eu vou pedir para agrupar por micro-região, colocando o nome da micro-região, o nome do estado
e usando a soma como função de agregação. Por que eu preciso usar essa função soma? Ou qualquer outra, poderia ser a média ou outra. Porque qual que é a ideia? Quando eu pego vários municípios para formar uma microrregião, isso vai se tornar uma linha no meu conjunto de dados. Então, se eu tenho a microrregião de Varginha, então eu tenho a produção de milho de Varginha, de Eloy Mendes, de Três Pontas, de alguns municípios. Só que agora eu não vou ter mais a linha Varginha, Eloy Mendes, Três Pontas. Agora eu vou ter só uma linha chamada microrregião de Varginha. E aí eu tenho a produção de milho de cada um desses municípios. O que eu vou fazer com essas observações? Eu tenho que avisar o que eu vou fazer. Então, nesse caso, eu vou pedir para somar. Então, some a produção de milho de todos esses municípios que estão nessa microrregião e coloque como a informação daquela variável para a microrregião. Então, é por isso que eu estou usando aqui a soma. Então, é isso que eu estou fazendo. Eu pedi para ver as 3 primeiras linhas aqui. Aí, olha como é que ficou. Então, os rótulos das minhas observações, então, são esses aqui. Micro, nome micro e nome do estado. Então, eu tenho aqui a microrregião, qual estado que pertence, as informações geográficas da microrregião e a produção de milho aqui, ó, que é a soma da produção de milho de todos os municípios que estão dentro daquela microrregião. Aqui eu começo a ter problemas nos códigos, porque como eu pedi para somar, aí ele vai somar os códigos dos municípios, os códigos dos estados, e essas coisas não fazem sentido a gente somar, né? Então eu vou desconsiderar essas colunas aí. Então, olha, as microrregiões, eu tenho 557 no Brasil, tenho 28 variáveis, e aí eu vou pedir para fazer primeiro, zerar os índices aqui, começar do zero. E a outra coisa que eu vou pedir é para tirar essas colunas aqui dos códigos, como eu falei, né? Que estão sendo somados aqui, não faz sentido. Então, eu vou pedir para tirar. Então, eu estou fazendo aqui tudo isso necessário. E aí, ficou dessa forma aqui. Ah, faltou eu tirar o código da região intermediária. Eu acho que pode ser que eu tenha problemas. Então, eu vou pedir de novo para usar a função de solve. E agora eu vou pedir para retirar também isso, região intermediária. Então, eu fico aqui, ó. Vejam que antes eu tinha como rótulos de cada observação essas 3 variáveis. Quando eu uso o reset index, elas deixam de ser o índice. O índice agora é 0, 1, 2, etc. E aí eu tenho as informações da microrregião, estado e a quantidade produzida de cada uma das culturas. Beleza. Quando eu peço o resumo estatístico aqui, claro, eu vou ter valores completamente diferentes dos anteriores que eu mostrei nas outras análises. Porque agora eu estou considerando as microrregiões. Por exemplo, a média aqui, ó. Podia ter tirado a notação científica, mas tudo bem. É 1,75 vezes 10 à quinta. Então, eu tenho 5 casas decimais aqui, eu vou ter 175.377 como a média de quantidade produzida de milho. E a mediana tem 4 valores aqui depois do ponto, então vão ser 15.400, né, a mediana. Beleza. Tem aqui o histograma, que também fica concentrado nos menores valores. O box plot, que aí tem um valor aqui super diferente, alguns valores, né? Todas essas bolinhas aqui são outliers. Olha, se eu pedir para mostrar as microrregiões em ordem decrescente da produção da variável, né, de milho, então eu tenho aqui, ó, a microrregião Alto Teles Pires, no Mato Grosso, que tem a maior produção, depois Dourados, depois a microrregião Sudoeste de Goiás, e aí dá para ver, né? Tem aqui uma concentração no Mato Grosso do Sul, mas tem Goiás também, que está no Centro-Oeste, mas tem Paraná, né, que é a microrregião de Toledo também aparece como uma das grandes produtoras. Então, ó, pedindo para ver as microrregiões aqui, ó, todos essas divisões aqui indicam que são as microrregiões, né? Os quantis, né, o mapa temático com a divisão por quantis.
Aí, claro, vai ficar diferente de todas as outras análises feitas antes. Aí, o último intervalo aqui, que é o máximo que eu tenho, que é 10 milhões, né, porque somou as produções dos municípios dentro das micro-regiões. Então, está entre 110 mil até 10 milhões e tanto. Então, aqui fica a distribuição com os maiores valores distribuídos dessa forma. Mudou, né, o mapa de quantis, que antes despontava muito centro-oeste e um pouquinho aqui, né, talvez pegando um pouco de Minas e tal. Aqui já apareceu bastante o sul, né, que talvez juntando os municípios da região sul, que os municípios sozinhos podem não produzir muito, mas quando a gente une as produções dos municípios, aí eles despontam como produtores de peso, assim, né? Intervalos iguais, como é que vai acontecer aqui, ó? Continua o mesmo padrão, né? Tem aqui a mesma região como grande produtora, aparecem aqui algumas micro-regiões no terceiro intervalo, 2 aqui no segundo, mas a maioria no primeiro intervalo. Menos de 2 milhões, 2 milhões e 600 de produção. Usando o Fisher-Jenks, aparece aqui uma distribuição um pouquinho melhor, né? Mas dando para visualizar mais micro-regiões. Mas aí eu tenho aqui nesse intervalo de 523 mil até 2 milhões 827, que são esses aqui, que tem uma produção também expressiva. Então, centro-oeste, um pouquinho no nordeste, no sul, parece que pega Minas também. Aí vamos ver como é que ficou a autocorrelação espacial considerando as micro-regiões. Então, deu 0,28, mas vamos ver se significativo é. Então, existe uma concentração espacial, mas quando a gente considerou os municípios, vamos lá, os municípios do Brasil, tinha dado 0,53. Né? O I de Morin ele vai de -1 até 1, sendo 0 considerado a aleatoriedade espacial. Então, na verdade, os valores para autocorrelação positiva são de 0 até 1. Então, 0,53 era um valor relativamente alto. Quando a gente considera micro-regiões, né, que é o que a gente está fazendo agora, então, micro-regiões eu tenho uma autocorrelação de 0,28, já é um pouco menor, mais baixa. Mas não quer dizer que ela não seja significativa, porque a gente viu aqui que é significativa. Então, a autocorrelação espacial existe e é positiva. Então, fazendo o mapa LISA, fica dessa forma. Então, eu tenho aqui, ó, essas micro-regiões, né, despontando aqui como alto-alto, e essas como baixo-baixo, e alguns outliers do tipo baixo-alto, que são municípios que produzem pouco milho, que são vizinhos dos que produzem muito milho. Antes de fazer aqui o mapa, né, mostrar o mapa mapa LISA com os nomes dos pontos significativos, eu fiz aqui só para avisar, eu fiz uma modificação, que eu estou usando aqui o sistema de coordenadas aqui, que eu tinha mostrado para vocês, eu tinha usado um outro, aí eu voltei a usar o 3395, que era o que eu estava usando anteriormente, que não estava dando problema. E aí eu usei ele, né, alterei para esse, e aí não deu problema nos nomes. Então eu vou manter esse. Então fazendo aqui o mapa LISA com os pontos significativos, dá para notar aqui que eu tenho as micro-regiões aqui alto-alto. São aqui do centro-oeste, né? Centro-oeste? Isso aqui é norte, né? Sinop, Arinos, norte do Brasil. E aqui no centro-oeste, né? Tem alguns. E Cascavel, Foz do Iguaçu, seria do Paraná. Então é isso, assim, os pontos alto-alto estão aqui. Temos alguns outliers do tipo baixo-alto, esses azuis claros aqui. Então, são municípios que produzem pouco milho, que estão próximos de municípios que produzem muito. Então, temos alguns aqui. E
no litoral e aqui no norte, da região norte, a gente tem baixo-baixo também, né? Então seria mais ou menos isso. Aqui eu tenho alguns pontos que parecem ser de Minas também e a microrregião de Brasília. Então a tarefa 2 que eu proponho aqui é usar outro nível de agregação. Então aqui eu usei microrregiões, né? Então eu fiz essa divisão aqui, usei a função de solve para juntar as microrregiões. Então a minha proposta é escolher outro nível de agregação. Então, ao invés de microrregião aqui, escolher ou mesorregião, região intermediária, região imediata ou até estado, para fazer outro nível de agregação e fazer essa mesma análise todinha aqui que eu fiz com as microrregiões. Então, eu pedi aqui para fazer um mapa temático, escolher um que você julgar mais adequado, quantize, intervalos iguais, Fisher-Jenkins, ou algum que você defina o intervalo, e analisar esse mapa temático, tentar mostrar como que está distribuído, né, o valor dessa variável. Por exemplo, se aqui eu escolhesse Fisher-Jenkins, tentar mostrar, olha, tem 4 intervalos de valores, e aí quais que são esses intervalos, que tem uma concentração de maior produção aqui no centro-oeste, e aí identificar quais são os intervalos, essas coisas, assim, tentar mostrar o máximo, né? O que dá para tirar de informação. E nesse segundo intervalo aqui, né, que seria de 523 mil até 2.800.000 e tantas toneladas, e aí tem essa distribuição desse segundo intervalo aqui no centro-oeste, um pouco de nordeste, Minas Gerais, Paraná. Então tentar identificar assim como que é essa distribuição. Então eu pedi para fazer isso, né, um mapa temático, mostrar, obter o valor do I e o valor P e analisar esse valor, né, se o valor P vai fazer com que a gente considere o I de Moran significativo ou não, o que isso quer dizer, se ele for significativo, como é que a gente olha para o valor I, como é que a gente analisa esse valor I, o que isso quer dizer para a variável, que aí quer dizer que municípios produtores estão próximos de que tipo de municípios em relação à produção do milho. E eu peço para obter o mapa LISA, né, o local, com os nomes, igual eu fiz aqui, e analisar onde que eles estão, se tem uma concentração na região, seja centro-oeste, se vai se manter, né, parte aqui do norte, como é que ficou essa distribuição, né? E aí isso seria a tarefa 2. E a tarefa 3 é comparar o que foi obtido, né, com o nível de agregação que você escolheu, comparando com as microrregiões que eu fiz. Quais que foram as diferenças observadas? E aí digitar aqui nessa célula de texto. Então é isso. O que eu queria mostrar era isso, essas novas formas de trabalhar, usando a função de solve, usando esse sistema de coordenadas, né, que a gente pode utilizar para auxiliar na apresentação dos mapas, né, com os nomes das observações, e usar o buffer, né, quando a gente vai usar a função de solve também, e retirar as ilhas. Então são as coisas mais interessantes. Então espero que eu tenha ajudado vocês.